Olá, bom dia. Janeiro é o primeiro mês do ano e por isso a gente costuma fazer o planejamento das atividades ou das intenções que a gente tem durante o ano. Por isso, o Janeiro Branco foi criado para programar as atividades que seriam feitas em benefício da nossa saúde mental. E é sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje, porque quem veio falar comigo sobre esse assunto foi o Dr. Marcelo Costa, que é diretor do CAPS-AB do Maranhão. Bom dia, doutor Marcelo. Bom dia, é um prazer estar aqui no primeiro mês do ano, já iniciando os trabalhos, né? Pois é, no primeiro mês do ano recebendo você para falar de uma coisa boa também. É a preservação da nossa saúde mental, posso dizer assim, que é isso? Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Só para a gente começar assim, como é que surgiu o Janeiro Branco? O que é exatamente esse mês? Tá, o Janeiro Branco ele começa como um movimento independente, lá em Uberaba, em Minas Gerais, dos trabalhadores da saúde mental, que viram o janeiro como uma forma de você já programar todas as perspectivas para o ano inteiro. Por que branco? Porque ele está uma folha em branco, zerado. Então você pode escrever aí todos os meses que vão ter para frente, o que você vai fazer para a sua vida. A saúde mental, ela impera sobre todas as outras. Se a cabeça não estiver funcionando, o físico, a parte orgânica toda não vai fluir bem. Então nós temos que ver o que a gente está reavaliando também nesse mês, as nossas condutas, se estamos ingerindo muito álcool, se estamos fumando, se estamos com hábitos de alimentação não saudáveis. Na verdade, o intuito do Janeiro Branco, criado em 2014 e que hoje se dissemina pelo Brasil como um movimento bem forte, mais do que era há alguns anos atrás, é com o intuito não de falar de doenças, mas sim falar de qualidade de vida. Quando você diz assim, é hora de repensar nossas atividades, a gente não está falando só das pessoas que de alguma forma têm problema de saúde mental, nós estamos falando de todas as pessoas, né? É o momento de todo mundo refletir sobre a sua saúde mental. Perfeitamente, é esse que é o ponto mais importante do Janeiro Branco, é não se deter a doenças, é sim falar de saúde, o que você está fazendo da sua saúde física, como forma de qualidade de vida que está programando todo ano. Se você vai viver mais com sua família, se você está programando viagens, fazer algum curso novo. Então o que você está botando de perspectiva para o seu futuro, de forma que você tenha um ano com mais condições de ter realizações, de ser mais saudável para a sua saúde física e mental. Agora acontece assim, deixa eu só fazer aqui o papel do advogado do contra. A gente planeja tudo bonitinho na virada do ano. Janeiro é o mês que a gente passa programando a vida, vamos dizer assim. Eu vou fazer mais exercício, eu vou me alimentar direito, eu vou fazer um curso, como você falou, eu vou fazer um monte de coisa. Só que a gente vai se perdendo pelo meio do caminho, quer dizer, essas boas intenções acabam atropeladas pela correria. Vamos chamar desculpa, né? A correria do dia a dia acaba atropelando nossas boas intenções. Nesse caso do Janeiro Branco, principalmente com relação à saúde mental, não pode acontecer isso. E justamente por isso que se foca no mês de janeiro, que é para a gente realmente ter essa reflexão durante o mês todo, para que a gente possa tentar, no mínimo, se não conseguir fazer 100% do que a gente programou, pelo menos 50%, né? Pelo menos tentar fazer com que você tenha uma qualidade de vida melhor do que você teve ano passado. E quando a gente fala de qualidade de vida, não é só a ausência de doenças. Sim, claro. É verdade. Quando você convive com sua família, quando você faz uma viagem, quando você aprende uma coisa nova, quando você tem uma higienização mental adequada, você está tendo... Tudo faz bem para a cabeça, Tudo né? faz bem para a cabeça. Você faz uma viagem e você volta renovado, né? Parece Sem que sombra está de com dúvida. mais vontade de fazer as coisas. E não precisa ir longe, não precisa ir na Europa, não precisa nos Estados Unidos. Você pode estar aqui mesmo no Maranhão, conhecendo o interior, e você está junto de pessoas que você ama, e com isso trazer para você imensa qualidade de vida. A rotina, doutor Marcelo, a gente pode dizer que ela é um fator que prejudica um pouco a nossa saúde mental, aquela coisa da gente fazer todo dia a mesma coisa, às vezes nem sempre é o que a gente gosta. Quem faz o que gosta, ótimo, já está no lucro, né? Mas quem tem uma profissão que não é exatamente o que gosta, fazer aquilo todo dia, já faz de forma automática, de alguma forma isso não interfere na nossa produtividade, na nossa saúde mental? Eu estou achando muito interessante essa conversa, porque a gente está levando para o lado realmente da saúde mesmo, da saúde, da qualidade. Saúde. Depois a gente vai falar um pouquinho das doenças, mas a gente vai falar de saúde agora. O que é interessante é que a rotina ela é importante para que a gente tenha a saúde mental. Inclusive, quando a gente internava um paciente no modelo antigo, dentro de um hospital psiquiátrico, a primeira coisa que a gente mandava era que se imprimisse uma rotina naquele paciente, porque ele perdia os horários do almoço, ele não sabia os horários do café, ele não tinha aquela programaçãozinha que a gente chama de rotina. De rotina. Então, essa rotina, essa impressão dessa rotina, né, nessa vida desse paciente era importante para que ele se reorganizasse mentalmente, inclusive no aspecto das atividades da vida diária, das atividades da vida prática. Então a rotina, para que as pessoas não se assustem, ela não é algo patológico, ela é algo normal. E todos nós precisamos ter rotina.
Pode observar que quando saímos de férias, ficamos muito tempo sem fazer nossa atividade laboral, Isso. nós engordamos ou emagrecemos, nós perdemos o sono, muda a qualidade do sono. Então tudo isso atrapalha a nossa rotina, que interfere na nossa qualidade de vida. O que a gente tem que fazer é encontrar fórmulas de transformar com que essa rotina não seja algo estressante, não seja algo estafante, não seja algo que te traga mazelas físicas e mentais. Aí você tem que intercalar essa rotina com aspectos que você, prazerosos, hábitos prazerosos, uma atividade física, jogar bola, uma academia, namorar, né? Quer dizer, sair da rotina, como a gente diz, é bom. É bom. Mas a rotina também é boa. E viver fora da rotina é péssimo. Sair da rotina em alguns momentos é importante para que você modifique, que você crie novos horizontes, que você aprenda coisas novas. Agora, viver fora da rotina também não é adequado. Ela muda também a tua parte fisiológica, biológica e mental também. No caso dos doentes mentais, a gente já pode entrar nesse caso. No caso dos doentes mentais, você está dizendo que uma das primeiras providências é tentar imprimir uma rotina na vida diária dessa Sim. pessoa. É fácil para quem está completamente ou há muito tempo fora da rotina? É muito complicado. Ótimo, muito complicado. Nós vamos para um intervalo e daqui a pouco a gente volta para ele responder essa pergunta. Só um minutinho, eu volto já já. De volta aqui para mais um bloco de conversa sobre o Janeiro Branco e seus benefícios, vamos dizer assim. E a gente estava falando como é que funciona para vocês que trabalham nessa área imprimir uma rotina em alguém que já está completamente fora da rotina, como os doentes mentais, por exemplo. Bom, por exemplo, vamos levar para o aspecto do dependente químico. Quando a gente chega com um dependente químico na nossa unidade, que ele estava há meses na rua em drogadicção, usando drogas. Ele chega muito emagrecido, sem dormir direito, então é feita uma avaliação dele e é impresso nele um plano de tratamento. Esse plano de tratamento exige horas, exige atividades e que ele tem que cumprir. Horários a cumprir, Horários que deve a cumprir. ser terrível para quem não está acostumado. Mas o próprio paciente, após 15, 20 dias desse processo de reinclusão ele nas atividades da vida diária dentro da unidade, faz ele voltar a um peso melhor, faz ele melhorar a parte orgânica, o sono dele volta a conciliar e ele começa automaticamente a ver os benefícios de ter voltado a ter uma rotina, que antes não tinha, porque ele vivia naquela situação de droga, então ele não tinha horário para almoço, almoça quando instintivamente a fome supera ou então a quando condição encontra física, comida, né? ou quando encontra comida, ou quando ele volta para casa depois de 3 dias de uso. Então esse processo de readaptação dele ao convívio social envolve a criação de uma rotina. Doutor, é verdade que assim, por exemplo, qualquer coisa, qualquer atividade, depois de um certo tempo, 21 dias, aquilo passa a virar hábito, a gente já faz mesmo até sem pensar? Olha, o hábito e o vício, eles são duas coisas que caminham juntos, né? Se você continuamente realiza a mesma coisa sempre do mesmo jeito, ele vai acabar se condicionando, você vai criando um comportamento condicionado. Que se for hábito, se for saudável para a sua vida. Ótimo. E que se aquilo for trazer malefícios para você, vai ser um vício. Então a comida pode ser um vício. Inclusive hoje se conversa muito sobre os jogos, né, videogames. Teve até uma reportagem... Vai ter que ser incluído como doença mesmo, porque as pessoas já começam a passar meses jogando, sem comer, sem dormir, perdendo hábitos saudáveis de vida em decorrência de um jogo, que anteriormente era para trazer prazer. Então eles caminham uma linha muito tênue entre o hábito e o vício. Então cabe a nós, principalmente, aproveitar esse janeiro agora, né? Que é o janeiro de reflexões. Pensar, será que eu estou muito automatizado com o celular, com as redes sociais? Será que eu não vivo minha vida sem o Facebook, sem o WhatsApp? Isso tudo pode transformar a sua rotina em algo patológico. Porque você não precisa disso o tempo todo para você viver. Você pode viver com isso, mas também ter momentos do dia sem precisar dessa atividade. Né? Agora vai meter isso na cabeça das pessoas, viu? Esse aparelhozinho aí é complicado, viu? Muito complicado. Qualquer coisa pode se transformar num vício? Qualquer atividade? Qualquer atividade pode se transformar num vício. Por exemplo, tem uma atividade boa, por exemplo, a atividade física. Até o sexo. Até sexo. Sexo pode transformar em vício, compulsão sexual. Compulsão sexual, atividade física, vigorismo.
Isso. O vigorismo tem pessoas que são viciadas em fazer até as atividade. coisas boas podem se transformar em vício. Tudo. Isso tem alguma coisa, vamos dizer, algum fator genético que pode desencadear, ou qualquer pessoa pode desencadear uma doença dessa? Qualquer pessoa pode desencadear. Lógico que tem pessoas que têm uma predisposição genética, que é a hereditariedade, que são mais suscetíveis a ter essa patologia. Ou então ter um ambiente mais favorável para aquilo. Vamos dizer que eu seja filho de uma pessoa que tem uma loja tem um grupo de pôquer. E eu vivo com aquele pessoal do pôquer. Eu tenho uma tendência a gostar daquela atividade, né? Claro, Se uma pessoa é dona de bar, eu vivo naquele bar, mesmo que eu não tenha pai alcoólatra, mãe alcoólatra, mas eu vivo naquele ambiente, o fator externo também vai provocar em mim uma tendência a eu ter algum grau de envolvimento com aquela atividade que está sendo realizada ao meu redor. Pois é, isso fica difícil de perceber porque, por exemplo, assim, eu volto à atividade física. A gente encara sempre os exercícios físicos como alguma coisa muito boa que todo mundo deve praticar. Mas a gente vê pessoas também que não vivem sem o exercício. Sim. Quer dizer, elas deixam uma parte da vida em detrimento dessa outra. E normalmente a gente não consegue perceber essa linha, não. É difícil, é complicado? É dificílimo, porque envolve uma coisa chamada prazer. Isso. Tudo isso libera uma substância no cérebro, chama-se serotonina. Outra, endorfina, dopamina, são neurotransmissores que trazem sensação de alívio, de bem-estar. Então, você saber quando esse bem-estar é apenas uma coisa que está te levando a uma qualidade de vida e quando ele está se transformando patológico, precisa principalmente do outro. Por isso é interessante a gente trabalhar nesse mês através de palestras, como o CAPES tem feito, atividades na comunidade, tentando orientar as famílias, orientar aos profissionais, por exemplo, da Vale do Rio Doce, que já realizamos a Semana do Janeiro Branco da Vale, para que os profissionais, as pessoas, os colegas, os chefes, estejam de olho naqueles funcionários, nos colegas, para que estejam dando um palpite quando vê que aquela coisa ali está... Um alertazinho, acendendo um sinal amarelo, né? Passando do ponto, qualquer coisa. Poxa, será que tu não está bebendo muito? Será que tu não está todo final de semana exagerando? Será que você não está dando muito plantão? A gente sabe que síndrome de Burnout, por exemplo, que é aquela pessoa que é viciada em trabalho, né? No Japão, quantas pessoas se suicidam? Um monte de gente viciada em trabalho. Mas a gente ainda tem, a gente pode dizer que aqui a gente ainda tem um vício leve, vamos dizer assim, com relação a civilizações mais desenvolvidas como o Japão, por exemplo? Sim, o Japão, o maior índice de suicídio está no Japão. E ele está vinculado principalmente ao trabalho, né? As pessoas não querem mais descansar, não têm férias, vendem suas férias o tempo todo. Inclusive foi proibido agora vender. Parece que só pode vender 10 dias de férias, não pode mais vender as férias todas como eles faziam anteriormente por conta do alto índice de suicídio. Mas aí você falou uma coisa, o vício ou a rotina é algo que te libera prazer. Certo. No doente mental, nesse caso, no doente mental, aquilo também, por exemplo, a droga, ela te libera o prazer, como o senhor falou. Não é complicado para os agentes de saúde mesmo, numa situação assim de esclarecimentos, tirar esse prazer de alguém que depende dele, que precisa dele, às vezes até para sobreviver? Aí, de novo, eu vou interromper você e vou dizer que está na hora da gente fazer um intervalozinho e a gente volta já, só um minuto. De volta para o nosso último bloco de conversa aqui sobre o Janeiro Branco, as atividades que estão sendo desenvolvidas, que a gente ainda nem falou das atividades, mas só essa pergunta, essa troca de prazer, principalmente para um dependente químico, porque aquilo dá um prazer para ele, não é complicado para vocês fazer essa troca e fazer com que ele se sinta bem com a troca? Perfeito, por isso que eu digo que o melhor tratamento é a prevenção, sempre vai ser. Então, se você conseguir fazer com que antes que ele tenha essa dependência mesmo, instalada, fazer com que ele mude aqueles hábitos vagarosamente, substitua uma atividade por outra e aquilo ali vá fazendo com que o cérebro ele se readapte àquelas novas situações que no início vai ser de estresse, porém depois ela vai se acomodar porque isso é um mecanismo neurocerebral ótimo. Agora, quando você já tem um quadro que já está instalado e é patológico, aí vão precisar de medicações, psicoterapia, vai precisar frequentar
uma unidade de saúde, aí realmente vai precisar sair da fase de prevenção, dos cuidados paliativos, para o tratamento em si. Por isso que o foco desse janeiro é mais a prevenção? Perfeitamente. O foco do Janeiro Branco, criado lá em Uberaba, em Minas Gerais, que se expande hoje para todo o Brasil. Vamos esquentar o nosso café? Vamos lá. É realmente a prevenção. Isso. É você criar e ajudar para o ano inteiro programar políticas públicas que envolvam a saúde mental. É trazer atividade física para o bairro, é fazer atividades de grupo com as famílias dentro da comunidade, prevenção do uso de drogas nas escolas, o trabalho dentro das empresas com relação ao uso e abuso de substâncias e as depressões e os transtornos de ansiedade. As 3 doenças mentais hoje que mais são agravos no mundo e que vão mais trazer incapacidade durante até 2020 no mundo vão ser as depressões, os transtornos de ansiedade e o uso e abuso de drogas. Então, se a gente não discutir isso, a gente vai realmente perder a nossa saúde mental. E tem que discutir agora, antes que aconteça, né? Antes que a gente chegue nesse ciclo mais grave, né? Porque a ansiedade e a depressão estão se tornando coisas assim, parece tão banais, né? Parece que está tão perto da gente. De repente, a fulano sofre de depressão, já é tão natural quanto tive que ter uma febre. Por isso que o tema do Janeiro Branco desse ano é cuidar da mente, é cuidar da vida. Então, e vários logomarcas do Janeiro Branco dizem o quê? Depressão não é fraqueza. Exatamente. Bipolaridade, transtorno de ansiedade, não é piti, não é frescura. Não é frescura. Dependência química não é marginalidade. Então, são temas que a gente tem que abordar e também de forma de quebrar esse estigma. Outra coisa que a gente tem que quebrar é essa barreira do preconceito. Eu não vou buscar ajuda de um profissional porque eu não sou doido. Eu tenho um transtorno de ansiedade. Não vou buscar. Eu prefiro ir no cardiologista, por mais que o cardiologista diga que aquela taquicardia não tem nada orgânica, que aquilo ali é um problema mental, ela não busca a ajuda de um especialista na área. É vergonha ainda, né? Não tem jeito, né? Então é esse o momento do Janeiro Branco também trabalhar esse papel da quebra do estigma, da quebra do tabu, da quebra dessas barreiras, dos paradigmas, para que a pessoa se torne mais acessível os mecanismos de saúde mental à comunidade. E por isso vocês estão realizando uma programação com atividades desse tipo, é isso? Isso. Todas as nossas atividades estão sendo feitas de fora para dentro, de dentro para fora. Nada dentro da unidade. Os pacientes estão indo para passeios na praia, estão indo para atividades na comunidade, nas quadras dos bairros. Eu já fui por 2 vezes na Vale do Rio Doce. E tenho mais umas atividades em escolas ainda nesse período. As empresas também fazem palestras. Palestras. Puramente educativas nesse caso. Puramente educativas, justamente mostrar o que o Estado, o governo do Estado, tem em termos de serviço de saúde mental que pode ofertar àquela população. E vamos também estar, nessa última semana de janeiro, realizando uma atividade lá no Mercado Central, que é atendimento em saúde à comunidade. Tanto a usuários de droga, que vivem naquela região ainda, ali perto da Fonte das Pedras, como também atendimento com glicemia, pressão arterial, testes, hemograma completo, fazendo atendimentos em saúde àquela população. Isso não significa que as outras atividades são realizadas rotineiramente, para a gente voltar para a rotina, estão sendo dispensadas, não, né? Não, continuamos funcionando normalmente. O resgate, ele continua sendo feito naturalmente, regularmente? Regularmente, só no passado foram 11 ações resgates. Foram mais de 800 pessoas atendidas só na situação de rua. O CAPS realizou mais de 9.000 atendimentos dentro da unidade. Então, o nosso trabalho está cada ano que passa progredindo em termos de atendimento, mas em compensação a gente tem visto sempre um aumento na quantidade de pacientes, né? Então, haja Janeiro Branco para tanta conscientização, né? Pois é. Se começou de 2015 para cá, 2014? Isso, Janeiro 2014 para cá, já dá para sentir de alguma forma, assim, os efeitos desse processo educativo de conscientização? Sim, Elda. Eu vou te dizer que sim, sabe por quê? Porque a gente tem também visto um aumento na procura pelos serviços de saúde mental, principalmente por ele estar mais próximo da comunidade. Então a comunidade hoje sabe o que é um CAPS. Hoje sabe o que um psiquiatra faz, sabe o que um psicólogo faz, sabe que aquilo ali não é para louco. Então hoje já existe uma quebra maior nesse preconceito, sim, sem sombra de dúvida. Os serviços de saúde mental estão mais presentes na comunidade. Então ele já serviu sim para tirar um pouquinho esse mito que tinha das doenças mentais. Nesse caso, o centro de atendimento, o CAPS, por exemplo, ele ajuda nesse processo de desmistificação da figura do psiquiatra, do neurologista. Antes ninguém queria ir porque achava mesmo que era coisa de doido e que precisava ir por Nina Rodrigues, quando Nina Rodrigues era referência de tratamento de psiquiatria, né? Tinha medo, inclusive.
Pois é, todo mundo não posso... Tinham pessoas perigosas ali dentro. Exatamente. De alguma forma, esses centros que não são Nina Rodrigues, que eles estão... Dentro dos bairros. Dentro dos bairros. Eles servem também para tirar essa imagem feia, vamos dizer assim, de um tratamento como esse? Claro, sem dúvida. Principalmente quando você faz uma atividade, por exemplo, ano passado, no final do ano, levamos o nosso coral para uma escola. Quando aqueles adolescentes veem pessoas que estão em tratamento, apresentando músicas natalinas, contando depoimentos de sua vida, e um profissional falando sobre dependência química, falando sobre transtorno mental, isso quebra todo o paradigma. Ele vai ver que aquele paciente não é perigoso. Ele vai ver que aquilo ali não é um malefício para a sociedade, aquilo é um doente. Então você aproxima as doenças mentais. Só interrompendo o doente que pode ser recuperado, que né? Pode ser recuperado, que está ali se recuperando. Quando a gente faz cantatas de Natal, como vocês foram várias vezes no Teatro Municipal, o exame no espaço público. O teatro é um espaço público, onde estão familiares, pacientes, que têm envolvimento com doenças mentais, mas que estão na sociedade. Então isso quebra. Um espaço considerado elitizado, mostrando teatro, o talento que ele mostrando tem, o talento que ele tem. Apesar da droga. Perfeito, recebendo diplomas de cursos que ele fez durante o ano, cursos profissionalizantes. Então, sem sombra de dúvida, os CAPs, os Serviços Substitutivos de Saúde Mental do Estado, e toda a saúde mental está de parabéns. Ela houve uma evolução, sim, muito grande. Agora precisa crescer mais, porque as doenças mentais também estão crescendo, não no Brasil somente, mas no mundo inteiro. E a gente tem essa perspectiva de um maior apoio às pessoas que precisam desse tratamento? É isso que a gente deseja, né, enquanto profissional de saúde. Nenhum profissional da área médica ou da área de saúde em geral, ele quer tratar doenças, ele queria preveni-las. Mas quando não se tem jeito, a gente tem que realmente intervir, né? Então, o tratamento sempre ele é muito mais dispendioso do que a prevenção. A cada $3 que se gasta com a prevenção, você economiza $10 no tratamento. E muitas das vezes o tratamento ele é paliativo, ele não é passivo de cura, ele é passivo apenas de controle. Então, eu ainda repito, vamos cuidar mais da nossa saúde mental, vamos ter cuidado com nossos filhos, vamos privar nossos filhos de certos estresses emocionais, porque boa parte das doenças mentais que se afloram na idade de 18, 20, 30 anos, que é a idade da fase adulta, foram criadas lá na infância, na adolescência, mal vividas, com comportamentos errados por parte nossa. É verdade. E para fazer esse comparativo, basta ver assim, o que custa uma palestra educativa e o que custa uma internação para um dependente. Pois é, né? Pronto. Não precisa nem discutir. Básico. Você vai descobrir o que custa mais para a gente, né? Para o Estado é para a gente, né? Porque a gente que paga a conta com toda certeza. Então, esse mês de janeiro vocês têm muito trabalho, né? Porque o processo de conscientização dá mais trabalho que uma internação. Sem sombra de dúvida. E vocês são nossos irmãos, né? Porque a mídia é outro processo que, quando foi criado em 2014 o Janeiro Branco, é utilizar as mídias. As mídias são a expressão pública do que se é feito dentro das atividades na comunidade. Então você expande a informação para um grupo bem maior de pessoas do que a gente realmente tem que cuidar da nossa vida, que a gente tem que ter mais qualidade, mais prazer em viver, mais alegria, né? Não pensar em doença, mas pensar em saúde. Então tá aí, aproveite o janeiro, o ano está novinho ainda, agora que a gente gastou menos de uma quinzena, um pouco mais de uma quinzena, dá tempo de programar o ano todinho para fazer coisas boas. Claro que algumas dessas intenções vão se perder pelo caminho, mas se a gente realizar pelo menos metade daquilo que a gente programou, daquilo que a gente imaginou, daquilo que a gente botou no papel, a gente já vai sair no lucro, principalmente se trabalhar a nossa saúde mental, porque daí o resto todo vai funcionar bem, não é, doutor? Verdade, Elda. A folha está em branco, né? A folha está em branco. Pode escrever. Né? A gente pode começar escrevendo o que a gente corrigindo quiser. Depois, né? Corrige em fevereiro. Ó, isso aqui não deu, mas vamos deixar para março. Fevereiro deu alguma coisa errada, vai lá e corrige mais. A gente vai deixando os meses em branco, né? E o que não fizer, também não transforma em algo patológico para você. Não fez agora, supera e vamos buscar para frente realizar se é do seu interesse, realmente. Pronto, dizem que tudo que a gente quer fazer, a gente faz, o que a gente não quer fazer, a gente inventa desculpa para não fazer. Perfeitamente. Então, não vamos inventar desculpa, vamos fazer pelo menos o que é possível. Doutor Marcelo Costa, muito obrigado mais uma vez por essa entrevista. Por nossa conversa, não é nenhuma entrevista mais, né? Mas esse café da manhã maravilhoso, essa conversa muito boa. Você é uma grande jornalista, muito obrigado, realmente, à TV Assembleia. Já ganhei o dia, já ganhei o mês de janeiro, já ganhei o elogio do dia. Muito obrigado. É sempre bom conversar com você, porque você traz notícias assim para todo mundo, não é um segmento. Por exemplo, Janeiro Branco não é uma coisa de doente mental. Eu estava aqui sentada pronta para falar sobre doença mental, né? E a conversa foi só sobre praia, atividade física, esporte. Serviu até para mim, que eu acho que não tem doença mental, mas serve para todo mundo, com toda certeza. Bom dia, muito obrigada. E você já sabe que tudo isso que a gente conversou vai ficar aí à sua disposição. Você pode acessar a hora que quiser, pode rever a hora que quiser, essa entrevista, outra entrevista, qualquer outra que você quiser. É só acessar o al.ma.leg.br/TV. Não
nos seguir nas nossas redes sociais, tem mais a nossa página no rádio, tem tudo lá bonitinho para você. E todo dia eu vou ficar aqui esperando você às 8h30 da manhã. Tchau!